Olá, paz de Cristo, bom dia com Cristo. Sexta-feira, terminando agora mais uma semana, para a glória de Deus, espero que todos tenham desfrutado da semana de paz. E hoje, nosso Bom Dia com Cristo, vamos continuar falando sobre oração. Falávamos na última quarta-feira sobre oração, e hoje eu quero falar sobre a relação entre a oração e a humildade. Está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, versículos de número 10 ao versículo número 14. Está escrito assim, no Evangelho que Lucas escreveu. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Glória a Deus. Esse versículo de número 14 é demais. Só que muitas pessoas gostam de aplicá-lo fora do contexto. Deus está falando aqui de oração, de como nós devemos orar, como nós devemos nos portar em oração quando vamos à presença de Deus, com esse propósito, com esse objetivo. Jesus faz um comparativo entre 2 homens de fé. O fariseu, o religioso, tinha fé. O publicano, e para quem não sabe o que é publicano, publicano era um funcionário público, era um judeu que trabalhava para Roma na coleta de impostos. Então, os judeus, eles olhavam com maus olhos outros judeus que, digamos assim, traíam a pátria, ou seja, recolhendo impostos para Roma do próprio povo. E alguns publicanos eram corruptos, alguns publicanos roubavam, cobravam a mais, chantageavam as pessoas, porque havia uma certa influência sobre as forças romanas para que aqueles que não pagassem os impostos fossem obrigados pela força a pagar os impostos, através da violência. Então esses homens, eles eram desprezados pela sociedade. Eles eram tidos como homens de má fama. Então eles eram odiados, porque eram traidores da pátria, no entendimento dos judeus. E aqui você tem um fariseu, um homem de Deus, um homem de um partido religioso que zelava muito pelo cumprimento e aplicação da lei e da palavra de Deus, e um outro que era um funcionário público romano, judeu, que provavelmente vivia à margem da sociedade, era desprezado pelos seus vizinhos, apontado e acusado de coisas, mas ambos têm fé em Deus e ambos vão à casa de Deus buscar a face do Senhor. Só que o cerne aqui da questão é qual dos dois obteria de Deus aquilo que foi buscar. Os dois tinham fé. Os dois foram à casa de Deus. E os dois oraram. Agora, a forma como eles oraram e o que eles disseram é que faz toda a diferença.
É muito importante ter esse entendimento acerca do que é se humilhar na presença de Deus, ser humilde na presença de Deus. Os autossuficientes, os arrogantes, os soberbos. Você sabia que tem uma falsa humildade em muitos cristãos? Como assim falsa humildade? Não, eu só vou diante de Deus para agradecer, não tenho nada a pedir. Amém. Em alguns momentos, realmente, nós só podemos agradecer porque Deus é bom demais conosco. É bom além do que nós merecemos. Mas olha só, quero que você entenda que, antes de qualquer coisa, Deus é o teu Pai. E intimidade com Deus passa por essa liberdade no se expressar com sinceridade diante do Todo-Poderoso. É óbvio que em alguns momentos eu só tenho que agradecer a Deus, não tenho nem o que pedir. Mas essa história de que eu só agradeço e não peço nada, será que não é uma certa vaidade espiritual? Eu mesmo já acordo agradecendo a Deus. Mas não tenho só as minhas necessidades para ir à presença de Deus e apresentar diante dele, porque como pastor eu recebo muitos pedidos de oração e eu estou sempre orando por esse pedido de oração. Então eu estou buscando sempre a face de Deus durante o dia. Mas tenho meus momentos também. E eu sempre tenho muito a pedir a Deus, não só agradecer. Expressar gratidão a Deus é reconhecer os seus feitos. Isso agrada o coração do Pai. Mas fazer como o publicano fez, agrada muito mais. Então, o fariseu, ele orou dizendo que estava muito bem, obrigado. Olha só, graças te dou, ele só foi agradecer. Ele não foi pedir nada, ele só foi agradecer. Aí ele agradecendo, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Olha como esse homem estava equivocado na sua oração. Ele só foi agradecer. Eu só tenho que agradecer. Não tenho nada para pedir. Obrigado porque eu não sou desse jeito. Obrigado porque... E ainda tem outra coisa, meu Senhor. Ao contrário dos outros que não dão dízimo, eu dou o dízimo direitinho. Eu não falho com o meu dízimo. É Jesus que está contando essa história. Aí Jesus disse: o todo errado, o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu. Não ousava nem levantar os olhos ao céu, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que não merecia. Ele não se sentia digno nem de levantar os olhos para o céu. Mas isso não impediu de buscar a face de Deus. Ele batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Vocês viram a diferença? Não, eu só venho aqui para agradecer, não venho pedir nada. O outro não foi para agradecer, o outro só foi para pedir. E o que foi que ele pediu a Deus? Que Deus o favorecesse, porque ele era um pecador miserável. Ele foi pedir que Deus olhasse para ele com misericórdia. Que Deus tivesse compaixão dele ali. E ele, sem conseguir levantar os olhos, com toda a humildade, ele batia no peito:
Sê propício a mim, pecador. Ó Senhor, sê propício a mim, pecador. Olha a humildade desse homem. Olha a humildade desse homem. Aí Jesus diz: digo-vos que este, ou seja, o publicano, desceu justificado, porque o templo ficava no alto do monte templo. Então, quem ia ao templo, subia ao templo. E ele diz: quem desceu do templo, quem saiu dali justificado, foi o pecador miserável. Foi aquele que batia no peito. Foi aquele que não tinha nada para agradecer. Só tinha para pedir, porque em tudo ele dependia dessa misericórdia de Deus para sair dessa vida em que ele estava, para deixar de ser odiado pelos seus irmãos, compatriotas, para ter a consciência livre e limpa. Ele precisava do perdão de Deus e que Deus o favorecesse. Então ele foi humilde. Ele foi humildemente até o Senhor. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado. Mas o que se humilha será exaltado. Que princípio espiritual poderoso. Aquele que se humilha será exaltado. Não tenha receio de se humilhar na presença de Deus. No último devocional eu falei sobre lugar secreto. Se tem um lugar para você se humilhar, é na presença de Deus, é no lugar secreto, ninguém está te olhando. Vai lá derramar suas lágrimas, vai chorar aos pés do Senhor, vai derramar as suas lágrimas na presença de Deus. Ele vai se compadecer de você. Se aproxime com humildade do Senhor. Amém. Pelos que têm muito que agradecer, porque eu mesmo tenho muito que agradecer a Deus. Eu já acordo agradecendo. A minha oração, já falei isso aqui muitas vezes, a minha oração matinal, quando eu abro os olhos, ainda na cama, é obrigado, Senhor. Mas eu tenho tanto para pedir a Deus por mim e pelos outros. Eu não tenho só a agradecer, eu tenho muito a pedir. E eu me vejo às vezes, sabe? Eu me vejo às vezes como esse homem aqui, eu tenho esse entendimento. Eu tenho esse entendimento de como eu necessito da misericórdia de Deus. O quanto eu preciso dessa graça. Eu sou dependente do Espírito Santo. Eu dependo dele. Se não é a misericórdia para me tomar pela mão de manhã e me levantar e me ajudar durante o dia e me conduzir de volta ao repouso. Eu quero ficar agarrado na mão de Deus o dia todo. Eu não quero andar sozinho. Eu quero andar com o meu Paráclito. Eu não quero ser como esse fariseu. Amém. Repara que ele está preocupado com a questão espiritual, né? Sempre no comparativo. Ele sempre se compara com o pior. Ele fala aqui, ó, porque eu não sou como os demais homens roubadores, justos e adúlteros. Ou seja, ele não é ladrão, ele não é injusto com ninguém e ele não traz esposa. Ele ainda diz que dizima com fidelidade. Amém. Ele está errado em não roubar? Está errado em não ser injusto? Está errado em não adulterar? Está errado em não dar o dízimo com fidelidade? Não, ele está certo em tudo. O que está errado aqui, o entendimento equivocado, é o entendimento dele. Isso é justiça própria. Isso é arrogância. Olha, você que dizima com fidelidade, continue dizimando com fidelidade. Mas não se esqueça, não fique arrogante porque você pode. E de repente alguém vai, abre o coração com você e confessa, olha, eu estou passando certa dificuldade financeira. Aí você diz assim, você não é dizimista.
Se fosse dizimista, não estava passando aperto. Será que essa pessoa que está passando luta precisa ser esmagada ainda mais com aquilo que ela não está fazendo? Talvez o publicano aqui, por ser ladrão, roubador, tenha um dízimo até maior do que o próprio fariseu. E talvez seja um dizimista fiel também, como o fariseu é. Mas olha o entendimento de um e o entendimento do outro. O outro usa a questão de dizimar como uma espécie de distintivo dos outros homens. Dizimar é reconhecer que a provisão vem de Deus, é o mínimo que a gente pode fazer, o mínimo com os nossos bens materiais, de tudo que a gente recebe de Deus, de tudo que Deus provê nossas necessidades. O mínimo que a gente pode fazer é reconhecer. E a 10ª parte, né, é a menor parte, né, a 10ª parte, você fica com 90%. Então, é algo que você faz com o coração voluntário. Não pode ter um peso nisso. Não pode ser por uma obrigação, porque você tem medo de ser amaldiçoado. Olha o que esse homem está dizendo aqui. Ele se compara com os homens que roubam, que adulteram, que são injustos. E ele mesmo diz, para a justiça própria, né, que ele é dizimista, ele dizima. Enfim. Isso não é um distintivo. O dízimo é o básico da fé. Todo cristão deve dizimar, porque é básico na fé. É um entendimento simples, sabe, da retribuição, do reconhecimento de Deus, de gratidão. Isso não se discute. Mas a questão aqui é a humildade, é como eu me aproximo de Deus, é como eu falo com Deus e como eu entendo a minha vida na fé. O publicano batia no peito, não conseguia nem levantar os olhos. Olha só, quando você se aproximar de Deus, você pode até estar se sentindo mal, você pode ter errado. Você que está ouvindo essa mensagem aqui pode ter feito algo terrível e julga que Deus não vai te ouvir, que Deus não vai te receber, que Deus não vai te justificar. Olha o que Jesus está dizendo, que esse homem pecador, esse homem que era um homem discriminado na sociedade, desprezado pelos seus concidadãos, ele desceu dali justificado, sabe por quê? Porque ele foi sincero diante de Deus, ele foi humilde diante de Deus. Nós aprendemos sobre o quarto secreto e o lugar secreto. Aqui é sobre humildade. Você quer que o Senhor te ouça, quer ser justificado, quer ser atendido, então se humilhe na presença de Deus. Seja humilde na presença de Deus. Reconheça quem você é e quem o Todo-Poderoso é. E quando você abrir a boca com humildade, tenha certeza que enquanto você é humilde e você abre o seu coração e você fala com Deus das suas necessidades, Deus está te ouvindo, Deus está respondendo. E aqui está escrito que foi imediata a resposta de Deus. Por quê? Porque o publicano já desceu do templo justificado, ou seja, perdoado pelos seus pecados. Justo. Ele era injusto, ele entrou injusto no templo e ele saiu justo por meio do que? Da misericórdia de Deus. Quando você for buscar a face de Deus em oração, não se esqueça de ser humilde na presença de Deus e muito mais do que humilde, de reconhecer e ser sincero, porque é isso que Deus leva em conta. Chega de arrogância, chega de, soberba espiritual. Humildade é tudo no relacionamento com Deus. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos fechar nossos olhos e vamos fazer como o publicano e não como o fariseu. Amado Deus, no nome de Jesus, nós ouvimos aqui a Tua palavra e pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós, porque reconhecemos que somos limitados e podemos falhar, Senhor. E se falharmos, Senhor, nós suplicamos ao advogado fiel Jesus Cristo que venha em nosso favor. Queremos, Pai, descer justificados do encontro contigo, porque sabemos que habitas as zonas celestiais, estás em teu trono de glória, mas tu és o Pai que vem em secreto e que recompensa à vista de todos. Deus, nos perdoa se em algum momento fomos arrogantes espiritualmente.
Nos perdoa se em algum momento nós nos excedemos no nosso zelo na fé e até humilhamos outras pessoas. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, se agirmos, Senhor, como esse fariseu agiu da parábola. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, como o Senhor teve misericórdia do publicano. Ajuda-nos, Senhor, a sairmos sempre justificados pela fé em Teu nome, dos nossos encontros contigo. Porque que adianta, Senhor, nós ganharmos o mundo inteiro, se perdermos a nossa alma, ou que dará o homem em troca da sua alma, da sua salvação, Senhor. Eu não tenho nada a oferecer, mas eu creio que Jesus fez a oferta por mim. Justifica-me, Senhor, perdoa as minhas faltas e falhas e me ajuda a caminhar em retidão na Tua presença. Deus, todos que oram comigo neste momento, Senhor, também clamam por justificação. Talvez aqui, Pai, alguém esteja sendo vítima de injustiças, de covardias, de maus tratos. Talvez aqui esteja sendo vítima da solidão, porque aqueles que poderiam acolher, amparar, desprezam, se esquecem e egoístamente vivem suas próprias vidas. Tenha misericórdia, Senhor, de todas as pessoas que estão agora enlutadas, porque perderam alguém que ama. Tenha misericórdia, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus, de todos que estão sofrendo e padecendo nesta hora, e que não sabem nem orar como convém, como está sendo na Tua palavra. Mas nós te bendizemos porque o Teu Santo Espírito intercede por nós, através de gemidos inexprimíveis. Nós podemos confiar com o nosso fiel intercessor, o Espírito Santo, para nos amparar nesta hora. Porque como publicano, só podemos bater no peito, Pai, e clamar a Ti: ser propício a mim, Senhor. Ser propício a mim, Senhor. Olha a minha vida, olha as minhas necessidades, olha a minha causa. Tenha misericórdia, Pai, da minha casa, da minha família. E continua, Pai, sendo o provedor de nossas vidas, o guardião, a nossa segurança. Ser também o nosso refúgio nas noites de tempestade, o nosso abrigo no frio. Ah, Deus, ser tudo o que nós necessitamos. Em nome do Teu Filho Jesus, nós agora Te agradecemos, porque temos certeza que o Senhor nos ouviu. E assim se cumpra, Pai, o que está escrito aqui na Tua palavra, que todos, Senhor, que são humilhados e que se humilhem em Tua presença, que sejam exaltados em o nome de Jesus. Deus, que cesse o tempo da humilhação na vida de que ouve essa mensagem e comece o tempo da exaltação, não da autoexaltação, mas o Senhor a exaltar, pondo de pé e abençoando com bênçãos materiais, físicas e espirituais em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe você, a sua família, Deus abençoe a sua vida. Tenha um final de semana abençoado e até o próximo Bom Dia com Cristo, se Deus quiser. Deus te abençoe. A paz.